a leitura desse texto bíblico. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante de seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir à mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo a seu senhor. Assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Assíria respondeu: vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Naamã para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como busca um pretexto para me atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que em todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não o terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, disse: agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Peço-te agora que me recebas um presente do teu servo. Porém Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem cultuo, não receberei. Naamã insistiu com ele para que o recebesse, mas ele se recusou a recebê-lo. Então Naamã disse: deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Que o Senhor perdoe isto ao teu servo, quando meu senhor for ao templo de Rimom, para ali adorar e se apoiar na minha mão, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom. Quando assim me curvar no templo de Rimom, que o Senhor perdoe isso ao teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta aí. Deus é grande e simples. Deus usou uma menininha escrava para que através do seu testemunho se ouvisse na casa de Naamã que o Deus de Israel intervinha na história da humanidade e que poderia tocar na vida do seu Senhor e curá-lo da sua enfermidade, que era lepra. Eu não sei como era tratado lepra na Síria naqueles dias, mas em Israel lepra era uma sentença de morte.
E não era só o deslocamento social, não. A coisa envolvia muito mais, irmãos. O leproso, por exemplo, como os irmãos sabem, não podia participar de atos sociais. Não podia mais ficar com a família. E ele sofria todas as formas de pressões e também de discriminações. Ele era colocado fora de circulação da sociedade. Tinha que ser colocado numa comunidade de leprosos. E quando alguém se aproximava, ele tinha que gritar: mulher, mulher, sou leproso, não se aproxime. Então era um estigma horrível. Além da morte iminente, havia um preconceito social muito forte. E a menina, quando vê aquele homem ali, aquele homem público, um comandante sírio, em situação tão complicada, ela, com piedade do seu patrão, disse: ah, se esse homem conhecesse o nosso Deus lá de Israel. Porque o Deus de Israel não é como esses deuses daqui, não. É um Deus que age, é um Deus vivo. E esse homem ouve alguma coisa dessa conversa de cozinha, irmãos. E a esposa compartilha com ele essa história. E ele leva-a tão a sério que resolve ir ao seu rei e lhe diz: ó rei, eu ouvi dizer que há um homem lá em Israel que é servo do Deus Altíssimo e que pode resolver o meu problema. E aí o rei disse assim: olha, não seja por isso, eu vou mandar um WhatsApp. Chega lá e você vai preparando a sua comitiva, porque eu vou mandá-lo para que você seja curado. Irmãos, o rei de Israel recebeu aquele zap, leu aquela mensagem e disse assim: isso aqui é uma questão diplomática, irmãos. Isso aqui, esse rei da Síria está mandando isso, querendo que eu cure um cara. Mas veja se eu posso curá-lo. Veja se ele não está buscando um pretexto para uma guerra. Ele está querendo é briga, e briga comigo. E aí, o rei de Israel, amedrontado, rasga as suas vestes. Irmãos, é um gesto dramático, é uma dramatização da sua dor, porque ele está sabendo que aquela situação lhe traria muitos problemas, irmãos. E aí Eliseu ouve falar dessa história e manda um recadinho para o rei dizendo o seguinte: olha, manda ele vir conversar comigo. E quando Naamã chega ali, numa cidadezinha onde vivia Eliseu, cidadezinha chamada Dotã. Ali Eliseu tinha a sua base, o comandante da Síria, homem que comandava um exército imenso, chega naquele lugar com pompa e circunstância, e Eliseu sequer sai de dentro da sua casa, mas manda um recadinho: vá tomar banho. Foi esse o recado. As pessoas não gostam muito desse tipo de recado, né? Vá tomar banho 7 vezes. E o comandante ficou muito indignado, irmãos. Também porque Eliseu nem sequer veio vê-lo. E também frustrado, porque ele tinha expectativas que não se cumpriram. Eliseu mandou tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, e era assim que ele iria resolver o seu problema. Mas o comandante disse o seguinte: eu não vou coisa nenhuma.
Assírio tem rios muito mais bem cuidados, muito mais belos, muito mais significativos do que esse rio Jordão. Abana e Farfar são rios maravilhosos, de águas limpas. O rio Jordão é de água suja, água barrenta. Eu não vou mergulhar nesse negócio aqui, não. Eu estava pensando que o profeta ia sair, ia fazer uma oração, ia invocar o Espírito de Deus, tocaria na minha enfermidade e a enfermidade desapareceria. Vou nada. E aí os assessores de Naamã, com muito cuidado, cheios de cuidado, porque a gente não pode aborrecer chefe, né, irmãos? E eles chegam para Naamã e dizem: meu pai, se ele tivesse pedido para você fazer um sacrifício, você não faria? Ele só pediu para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Isso não é difícil, não. O que custa mergulhar? E a palavra de Deus diz que esse comandante foi, mergulhou 7 vezes, e no 7º mergulho, quando ele olhou, estava completamente curado. Queridos irmãos, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Esse é o grande desafio quando a gente lê na Bíblia essas histórias antigas, lá do tempo do onça. Isso é palavra de Deus, e isso é importante para nós. Mas a pergunta natural, o que isso tem a ver comigo? Irmãos, tem tudo a ver com a nossa época, tem tudo a ver com a nossa geração. Tem a ver com aquilo que nós estamos vendo aqui no Brasil e vendo no mundo. Um homem profundamente angustiado, poderoso, rico, cheio de autoridade, mas um homem cujo coração não está resolvido. A alma dele está em frangalhos, irmãos. Ele tem sobre si uma dificuldade que, a despeito da sua riqueza, do seu poder, da sua autoridade, ele não consegue resolver, embora seja um homem poderoso. O dinheiro, a fama, o poder, a posição, nada disso vale diante daquilo que ele precisa. E então, como é que ele vai resolver o problema dele? O que ele começa a fazer? Ele faz exatamente como todos nós fazemos. Ele faz aquilo que as pessoas fazem quando elas estão no meio das suas crises. Ele começa a tentar resolver o seu problema de múltiplas formas, em qualquer lugar em que ele saiba que há uma resposta, qualquer lugar onde digam: olha, ali há solução. E então ele começa a fazer apelações, e aqui ele faz exatamente aquilo que nossa geração faz. A nossa geração de hoje é extremamente espiritualizada. O que está acontecendo nessa área espiritual, tanto no Brasil quanto no mundo, vocês não imaginam, irmãos. Eu estava lendo sobre o diálogo que um homem ouviu num restaurante em Brasília. Ele disse que não é que ele ficou de butuca no que os outros estavam dizendo, mas ele disse que ele não pôde deixar de ouvir uma conversa entre 2 jovens muito inteligentes. Eram pessoas que ele percebeu que eram profissionais liberais, competentes, articuladas. E o que elas estavam conversando? Uma estava catequizando a outra para que ela fosse ao Santo Daime, a uma cerimônia no Santo Daime. E ela disse o seguinte: olha, a primeira vez que você vai lá, a coisa é muito complicada. Por exemplo, eu na primeira vez que fui tomar a ayahuasca, acho que é isso, eu vomitei a noite inteira. Eu quase morri. Aí, outras pessoas também passaram muito mal. Foi preciso até chamar uma ambulância, porque o problema delas estava muito sério. Depois, a gente vai se acostumando.
Aí de vez em quando você tem uma ânsia de vômito aqui, acolá, mas você vai se acostumando. Mas no dia eu estava tomando meu chá alucinógeno, que coisa boa. Aí eu saí do meu corpo e fui arrebatada. Gente, essa é a nossa geração. Está atrás de gnomos, atrás de duendes, atrás de fadas madrinhas, atrás de coisas doidas, irmãos. Eles arrumam uma complexidade muito grande para as suas almas, tudo para resolver, tentar resolver o problema, a crise que eles têm. E eles chegam com algumas expectativas, como Naamã também possuía. Quais eram as expectativas de Naamã? Versículo 11, olha o que ele diz no versículo 11. Pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Irmãos, ou seja, ele foi criando na sua mente algumas conjecturas, suposições, pressupostos, hipóteses de rituais, e com aqueles rituais, sim, aí sim o seu problema seria resolvido. São pessoas que acham que o problema só pode ser resolvido com certos meios, certos rituais e certos artifícios. Para Naamã ser curado, era preciso que houvesse algumas orações, alguns toques, alguns rituais. Era isso que tinha que acontecer. Naamã e os Naamãs da vida pensam que Deus tem uma forma de agir. E ele tem essa fórmula, e essa fórmula é que é especial. Ele supunha, e graças a Deus, o nosso Deus é singular na sua forma de agir. Jesus fez curas maravilhosas e curas também misteriosas. Muitas vezes, um homem, certa vez, chegou para Jesus e disse: se queres, tu podes me curar. E Jesus disse: quero ser curado. E ele ficou curado, com uma fala. Jesus, algumas vezes, colocou a mão nos olhos de cegos. Mas uma vez Jesus cuspiu, depois fez um lodo, colocou o lodo nas vistas daquele homem e disse: vá ao tanque e lava-te. E exatamente ele fez e foi curado. E a pessoa passou a enxergar. Deus não tem fórmulas. Deus é simples na sua aproximação. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. E muita gente fica frustrada porque acha que Deus deveria resolver o problema dele, de forma como ele imagina que Deus deve agir e resolver. Gente que programou Deus e que acha que Deus é programável. E Naamã, com isso, se torna um adorador cheio de exigências, irmãos. Ele acha que Eliseu, o profeta, tem de sair, fazer reverência, venha a ele, se encontrar com ele, tem de ser do jeito que ele quer. Há pessoas que acham que a igreja também é uma espécie de supermercado espiritual. Então vão à igreja e vão pegar a mercadoria que elas querem, barganham aquilo que elas precisam. É uma espécie de religião descompromissada, onde quem manda é o freguês. E eu não vou fazer aquilo que acho que não devo fazer, só vou fazer aquilo que eu quero fazer. É assim que pensa esse tipo de gente. O que interessa não é o que Deus fala, o que interessa é o que eu penso, o que eu acho. E desapontado com a simplicidade
simplicidade da coisa, a relação de Naamã com Deus fica muito difícil. E foi necessário que os seus oficiais argumentassem: meu pai, o que esse homem está pedindo aqui é muito simples, mergulha no rio. Se ele tivesse lhe pedido algum sacrifício, você não faria. Irmãos, há tantas coisas estranhas acontecendo. Um amigo meu, pastor nos Estados Unidos, disse que uma menina brasileira evangélica foi lá fazer doutorado em medicina. E aí se envolveu com uma vidente. São videntes que colocam propagandas na TV dizendo: se você precisa que a sua vida seja resolvida, liga para mim. E ela ligou para essa vidente, pessoa que lida com coisas espiritualmente demoníacas. E é isso que a Bíblia nos diz. E essa pessoa começou a descrever a história dela. E começou a falar de coisas que só ela, aquela menina, sabia. E ela ficou muito impressionada e assustada com a narrativa daquela vidente e desligou o telefone. E aí, daqui a pouquinho, a vidente vai e liga para ela e diz: você não escapa mais, você está na minha mão. Você ligou e agora está amarrada a mim. E aí, perplexa, sem saber o que fazer, um desespero bateu na sua mente, no seu coração, já não dormia mais, cheia de angústia, medo dessa vidente, de ter que pagar um dinheiro para ela, as coisas foram ficando complicadas. Aí procurou o pastor, esse pastor. E o pastor pegou aquela jovem, abriu a Bíblia e mostrou-lhe a simplicidade do Evangelho. E disse para ela: Jesus tem poder, o Evangelho tem poder sobre isso. Se você é de Jesus, você não precisa ter medo. Nós podemos, como servos de Deus, invocar a misericórdia, o poder, a ação de Deus nas nossas vidas. Volte-se para o Senhor, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e Deus vai tratar dessa sua situação e você pode ficar tranquila. Deus é um Deus que age. Mas não, irmãos, são pessoas que querem resolver a sua crise espiritual, a sua crise de qualquer área, de uma forma mais complicada. Aí se metem em coisas espúrias, às vezes intelectualizadas, não sou contra intelectualizadas, adoradores de cristais, videntes, cartomantes, bruxarias, seitas orientais, coisas complicadíssimas. O problema da nossa geração não é a negação de poderes espirituais, poderes sobrenaturais, mas o excesso de buscas em lugares errados. Buscam soluções em tudo quanto é lugar, em vez de buscarem solução no único Deus vivo e verdadeiro. Outra coisa, irmãos. Gente espiritualizada como Naamã vai complicando também o seu relacionamento com Deus. Meu amigo, leia o Evangelho. À medida em que a gente vai lendo o Evangelho e vai orando, à medida que o Espírito Santo de Deus vai tocando o nosso coração, seja qual for o problema que você tiver, se você tiver um coração aberto para ouvir a voz de Deus, Deus vai tratar você e vai tratar do seu problema. É simples assim. Ou você acha o Evangelho complicado? Um colega brasileiro, anos atrás, disse que foi convidado lá nos Estados Unidos para participar de uma conferência que Billy Graham
pregaria. Era uma conferência que ele faria para 600 líderes políticos de Boston. Ele falaria para ex-governadores, para governador, para senadores e deputados. E ele disse, rapaz, eu caí de paraquedas lá porque o zelador da universidade trabalhava ao lado do homem que estava coordenando esse evento. Aí o zelador conseguiu para mim um convite e eu fiquei a 10 metros de Billy Graham, cheio de homem importante, e eu estou lá, não é? Eu falei assim, caramba, estou a 10 metros de Billy Graham, não é? E ele não tinha nada a ver com aqueles políticos. E ele falou que ele estava ouvindo Billy Graham pregar o evangelho. E ele disse o seguinte, a pregação do Billy Graham é absolutamente frustrante. Hã? O que você está dizendo, que a pregação dele é frustrante? Não, rapaz. Ele foi o homem que possivelmente no século XX levou mais pessoas a Jesus. Mas a pregação, para qualquer exegeta, para qualquer estudioso da Bíblia, era simples demais, irmãos. Nesse sentido, frustrante. Porque ele chega lá para aqueles homens importantes e diz assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E se você quiser ir para o céu, só tem um caminho, arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, se converter a Cristo. Você tem de desistir dos seus caminhos, dos seus esquemas, tirar toda a sua roupagem intelectual e se voltar para Jesus. Aí meu colega falou assim, eu prego melhor do que esse cara. Eu comecei a rir. E acrescentou, olha, o meu único problema é que eu não falo com a autoridade espiritual com que ele fala, né? Presunção e chá das 5 não falta a ninguém, né, irmãos? Qual era o segredo do cristianismo, gente? O segredo do cristianismo é que a abordagem de Jesus é muito simples. Ele dizia isso mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz para mim e para você, venha a mim, se você está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviá-lo. Você toma o meu jugo, você aprende de mim, eu sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é assim que Jesus vai nos convidando sempre. Se você quiser alguma coisa mais complicada e espiritualizada, eu vou lhe dar a receita. Eu tenho algumas pessoas, convivi com algumas pessoas que começaram a frequentar a nossa igreja, depois de terem começado um ritual de iniciação de Pai de Santo. Vou te explicar como é que é. Se você quiser saber o ritual, eu lhe dou. Não é muito complicado, não. Olha só, você tem de passar só 3 dias bebendo sangue de galinha. Depois disso, você vai para o cemitério passar por rituais macabros com pessoas mortas. E depois você vai ter umas experiências na área do sexo, umas experiências aviltantes. É só isso. Topa? Simples, não é? Mas milhares de pessoas estão indo atrás disso. Sabe por quê? Porque elas querem coisas complicadas, elas querem rituais. Como Naamã queria um ritual mais apurado, mais plástico, mais fino, mais requintado para ser curado, irmãos. Mas veja o que Jesus diz, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E se você crer nisso, você tem a vida eterna em mim. Se você crer nisso, você vai encontrar descanso para a sua alma e o seu coração, então vem a mim. E a nossa sociedade o que faz? A nossa sociedade vai para onde? Nós vamos para o capeta, irmãos.
Nós nos curvamos diante de entidades que fazem uma série de exigências. Nós oramos a Belzebu, nós vamos atrás de cartomantes, atrás de videntes e de feiticeiras. E nós vamos atrás de qualquer solução mágica para o nosso problema, que só tem solução na cruz. E Jesus está dizendo para nós: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e achará o caminho. Eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas, e quem entrar por mim vai achar alimento para a sua alma. O Evangelho é simples demais. O Evangelho está dizendo que Jesus tomou a cruz no meu lugar, que levou sobre si a minha vergonha, a sua vergonha, a minha iniquidade, a sua iniquidade. Naquela cruz há poder para a minha vida, para a sua vida. O Evangelho está dizendo que quando eu creio nisso, Jesus vem morar dentro do nosso coração, vem habitar na nossa vida, o Espírito Santo vem para dentro de nós, e que nós não devemos entristecer esse Espírito Santo que está dentro de nós, mas que nós devemos nos abrir a Ele para sermos restaurados, curados, tratados por Deus. Nada é mais simples do que o Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A mensagem do Evangelho: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A vida cristã começa no momento em que eu compreendo que eu estou perdido sem Jesus, e o convido para entrar na minha vida, e desisto de construir os meus próprios caminhos, desisto de mim mesmo e passo a confiar plenamente em Cristo. É essa a mensagem do Evangelho. Quando eu entrego meu coração a Jesus, quando eu me rendo e confesso o que Ele fez na cruz por mim, o seu Espírito passa a morar na minha vida, passa a me guiar, passa a me dirigir, e a sua graça começa a operar em mim. O problema é que nós queremos criar outro evangelho. E esse negócio aqui de me mandar tomar banho no rio, eu estou fora. Eu quero é coisa complicada, eu quero coisa teatralizada, eu só sei que se for muito simples eu estou fora. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso, mas é simples. A mensagem de Deus é simples. O Deus revelado na Bíblia é grande, mas é simples. Não há outra fórmula para se chegar a Ele. Aí, se você quiser ter uma vida piedosa, tem de caminhar por esse caminho simples do Evangelho. Eu me lembro, já contei isso aqui para os irmãos, em 1989, eu fui participar de um congresso com John Stott. Eu estava em Portugal e houve uma conferência para líderes. John Stott foi um dos maiores intelectuais bíblicos do mundo. Ele foi capelão da rainha da Inglaterra, bispo anglicano, e ele foi então pregar lá para líderes em Portugal. Naquela altura ele estava com 77 anos, eu acho que ele já morreu há uns 4, 5, 6 anos. E naquela conferência houve um dia de perguntas e respostas. E eu me lembro que eu estava no coração a vontade de fazer uma pergunta para ele, e antes de perguntar, uma pessoa foi e fez a pergunta. Eu falei, uau, perguntou a minha pergunta, legal. E aquele homem chegou para ele e falou assim, Dr. John Stott, o senhor é um homem reconhecido no mundo todo como uma autoridade espiritual no cristianismo. Qual é o segredo da sua vitalidade espiritual? Qual é o segredo de o senhor ter uma autoridade espiritual reconhecida no mundo todo?
Aí eu peguei minha caneta, falei, é hoje que eu vou aprender, porque eu gosto de coisa complicada, né? Falei, é hoje que eu vou aprender, né? Aí, irmãos, ele foi e falou assim, olha, eu leio a Bíblia todos os dias devocionalmente. Aí eu anotei, mas eu achei simples demais, né? 2, mas eu oro devocionalmente pedindo a Deus para que Ele fale ao meu coração. Eu também oro a Deus todos os dias. Eu passo um período em oração, pedindo que Ele trabalhe no meu coração, que Ele trabalhe na minha vida, permitindo que Ele tenha liberdade de agir dentro de mim. Eu também digo para Ele me levar para onde Ele quiser me levar. Eu lembro que nessa hora Ele falou que Ele sempre pedia que Deus lhe concedesse o fruto do Espírito Santo na sua vida. E eu falei assim, caramba, sou crente há tanto tempo, nunca pedi isso a Deus, né? Eu lembro, irmãos, ele disse assim, eu nunca me afasto dos cultos da minha igreja quando eu estou na minha cidade. E nunca deixo de participar da ceia do Senhor. Era o segredo desse homem. Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e participar da comunhão com os crentes na ceia do Senhor. Difícil, né, irmãos? Que coisa, que fórmula complicada, né? Não é complicada o que ele disse, irmãos? Você já percebeu a simplicidade que o Evangelho tem? Você já percebeu a simplicidade do Evangelho que pode lhe dar autoridade espiritual sobre tudo e qualquer coisa? É exatamente a mesma coisa que você pode fazer. É por isso que gente simples na igreja é capaz de perceber a grandeza de Deus. Gente complicada, sofisticada, vai criando discursos filosóficos. Gente que tenta resolver as coisas por si mesmo, vai enveredando por caminhos complexos demais, buscando soluções em coisas complicadas e confusas. E vai se complicando a sua vida, se complicando na vida, nos seus relacionamentos, nas suas exigências, na sua religiosidade, vai se complicando, sem nunca encontrar a beleza e a simplicidade do Evangelho, sem nunca encontrar a alegria do Evangelho, a graça que sai da cruz, o poder que emana do sangue do Cordeiro, a alegria do Espírito Santo. Gente que nunca experimenta isso, porque a vida delas é complicada demais. Porque se tornaram sofisticadas demais e perderam a simplicidade da vida e do Evangelho. Você está entendendo isso? Ah, meus irmãos, gente espiritualizada assim tem dificuldade em ter essa experiência simples com Deus, porque vai complicando a sua vida. Então deixa eu dizer para você, você quer mudar a sua história como Naamã? Então faça aquilo que Eliseu recomendou a ele. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Você está entendendo? Eu não estou mandando você literalmente sair daqui e mergulhar no Rio Paquequer aqui de Teresópolis, não, tá? Para os de fora, Paquequer é um rio um pouco pior que o Jordão, que passa por Teresópolis, tá? Eu estou falando que se você quer uma experiência poderosa com Deus, você tem que se submeter à simplicidade do Evangelho. Você tem que se submeter à simplicidade da mensagem de Jesus. E o versículo 15 fala que ele, Naamã, finalmente mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E depois, quando ele se viu curado, olha o que ele disse. Agora reconheço que em toda a terra não há Deus como Deus de Israel.
E agora, quando ele diz, agora reconheço, o que Naamã estava fazendo era uma declaração de fé. Era um testemunho da sua experiência. Agora eu reconheço que só existe um único Deus poderoso e verdadeiro. Agora eu reconheço que não há outro. Agora eu reconheço que não há fórmula. Agora eu reconheço que não é nada complicado. Agora eu reconheço que Deus é poderoso, mas é simples. E logo depois, ele se voltou para o profeta e disse, olha, profeta, eu estou muito contente e agora eu queria lhe dar um presentinho para o senhor. Eu trouxe aqui alguns mimos para o senhor. E se você ler toda a história de Eliseu, você vai perceber que a história de Eliseu é muito bonita. Muito bonita. Há 14 milagres no ministério de Eliseu. Mas você vai notar também que Eliseu vivia com muita dificuldade. Um dia eles foram construir uma cabaninha. Eles precisavam de um machado e eles não tinham. Eles quem? A comunidade de profetas de Eliseu. Era uma comunidade tão pobre, tão pobre, tão pobre, que não tinha dinheiro para comprar um machado. Aí eles pediram emprestado o machado. Aí conseguiram o machado emprestado, e aí foram cortar uma árvore para construir uma cabaninha. E veja que era uma coisa de pobre mesmo. Finalmente, eles conseguiram o machado, e aí, quando eles vão cortar a árvore, o machado saiu do cabo e caiu dentro do rio, se perdendo o machado. Coisa de pobre, irmãos. Pobre, pobre, pobre. Não é isso? Né? Mas esse homem, seu Naamã, comandante do exército da Síria, chega e disse assim, olha, eu trouxe um dinheirinho aqui, eu quero dar uma ofertinha aqui para vocês, é um presentinho simples, 10 talentos de prata, 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 72 quilos de ouro, 72 quilos de ouro, 10 trocas de roupas finas. As roupas finas naqueles dias eram tão preciosas quanto ouro e prata na sociedade. Está lá no versículo 5. Eu posso colocar isso aqui tudo na mão de vocês. É um presente que eu quero, eu estou feliz, quero deixar esse presentinho aqui, porque eu quero recompensá-los. O que um pastor faria numa hora dessas, irmãos? Faria até um culto e ação de graças, né, irmãos? Faria aqui um culto, deixa eu orar aqui pelo irmão, para Deus o abençoar um pouco mais. Parece que só a cura do câncer foi pouco, agora eu vou pedir para o senhor não ter nunca mais nada na vida, né? Pastor Renato, tem um senhor aí muito feliz que está aqui com um chequinho nem se usa, mas ele está aqui querendo só saber o número do Pix aqui da igreja para depositar uma quantiazinha aqui, para o senhor terminar esse projeto de multimídia aqui do novo templo. O senhor vai aceitar isso? E Eliseu olha para a cara dele e diz assim, não, muito obrigado. E por que Eliseu diz não? Não quero, obrigado. Por quê? Irmãos, a gente vai para a Bíblia e a gente vê a Bíblia ensinando a gente a dar. A gente não comparecer diante de Deus com as mãos vazias. A gente vai para a Bíblia e a gente aprende a respeito da doutrina dos dízimos e ofertas, das nossas contribuições voluntárias ao Senhor. E por que Eliseu, que vivia numa penúria, não tinha dinheiro nem para comprar um machado, por que ele diz não aceitou? Ah, irmãos, eu sei exatamente por que Eliseu não aceitou. E digo mais, vou dizer uma coisa a mais, gente séria faz isso quando percebe que há pessoas querendo manipular o sagrado com o dinheiro que tem. Aí essas pessoas dizem assim, não, porque Deus não se mercantiliza, você não barganha com Deus, você não compra bênçãos de Deus.
E o que Eliseu está falando para Naamã é o seguinte: não vem com esse papo para cá, não. Coloque-se no seu lugar. Deus não precisa do que você tem. Deus agiu graciosamente por você, por pura graça e compaixão. Não vem tentar comprá-lo, não. Você vai aprender primeiro a lidar com Deus e depois, se você quiser, você vai trazer a sua oferta, mas agora não. E aí ele está nos ensinando a maneira de nós chegarmos diante de Deus, a motivação com que nós ofertamos a Deus. Se você acha que pode articular e mover o coração de Deus com as suas ofertas, e que Deus vai ser bom para você porque você está dando dinheiro, esquece. Deus não aceita suborno, Deus não é movido a dinheiro, Deus não se impressiona com a quantidade de dinheiro que você deixa na igreja, Deus não se impressiona com a oferta graúda que você traz, com o pix astronômico que você deposita para a igreja, porque Deus é grande, mas Deus é simples. Deus é muito simples, inclusive na abordagem dele conosco. Então, Naamã ouviu agora exatamente isso. Olha, não é por aí não. O caminho de Deus é muito mais simples. O que Deus quer de você é obediência. O que Deus quer de você é que você se quebrante diante dele. O que Deus quer por você é que você enverede pelo caminho da gratidão. É isso que Deus quer. Então não vem tentar comprar Deus nem mercantilizá-lo, não. Não mude a sua forma de se relacionar com Deus. Deus não vai aceitá-lo mais ou menos por causa da sua oferta. Mas a coisa mais interessante desse texto é que, embora Eliseu tenha que ensinar a Naamã a maneira como Deus se relaciona conosco, e que Deus não aceita querermos suborná-lo com dinheiro, ele vira no versículo 19 e diz: vá em paz. Ele abençoa Naamã, porque o nosso Deus é um Deus assim. Ele não dá a bênção porque você dá dinheiro. Ele não negocia bênção na base da troca. Isso que você está ouvindo na TV, pelos televangelistas, nada pode ser tão antibíblico quanto isso. Nada é tão contrário ao evangelho quanto essa mercantilização da fé. Quando você traz qualquer oferta a Deus, você tem que trazê-la porque você o ama e porque você está feliz com o que Deus está fazendo na sua vida. Mas não vá tentar barganhar, fazer um negócio com Deus, porque isso ofende a sua santidade. Deus não é prostituta, Deus não é político corrupto, Deus não é pastor cobiçoso. Então ninguém aqui entre nesse mecanismo, porque não dá certo, não é essa maneira de nos relacionarmos com Deus. E finalmente Naamã entendeu isso, como nós precisamos entender. Deus está mais interessado no seu coração do que no seu dinheiro. Porque quando o seu coração é dele, tudo que você é dele. Então, a oferta, o dízimo, tudo vai sair naturalmente, sem que você pensar que se você der, você vai receber mais. Você está dando por gratidão, porque a sua vida tem alegria em Deus, porque Deus preenche as necessidades da sua vida. Quem não entendeu isso foi o discípulo dele, Geazi. E a história que segue, Geazi era um seminarista sem dinheiro. Bom, seminarista sem dinheiro é pleonasmo, né, irmãos? Quando ele vê o pastor Eliseu dizendo não, ele diz assim: não é possível,
Eu não estou entendendo, esse pastor parece que está maluco. Aí ele deixa a comitiva de Naamã ir e vai correndo atrás lá e diz assim: olha, seu Naamã, surgiu um imprevisto, uma necessidade, chegou uma visita lá, e se o senhor puder nos ajudar, por favor, só com um pouquinho. E ele pediu só um pouquinho, só 35 quilos de prata e 2 trocas de roupas finas. E Naamã falou assim: ó, eu acho que é pouco, em vez de 35, posso lhe dar 70 quilos de prata? E aí Geazi, seminarista, disse assim: não, já que o senhor insiste, eu aceito, humildemente aceito. E aí ele vem com tudo aquilo, e Eliseu o espera e disse assim: seu Geazi, eu não fui com você quando você foi se encontrar com o comandante Naamã, mas o meu espírito foi, e eu sei exatamente o que você fez. Eu não autorizei você buscar dinheiro para mim, agora a lepra de Naamã é sua. E, irmãos, há muita gente de olho no dinheiro dos outros. Há muita gente crédula que acha que pode comprar Deus e que está ficando com a lepra da cobiça, a lepra da insatisfação, a lepra da ambição desmedida, a lepra da falsidade do embuste em nome de Deus, como Geazi ficou com a lepra de Naamã. Meus queridos, Deus é grande, mas Deus é simples. Você quer aproximação com Deus? Abra o seu coração para Ele. Leia a sua palavra. Tenha comunhão com Ele, só isso. Há muita gente em crise espiritual porque não sabe mais orar, se esqueceu de como é orar. Então, se você se esqueceu, volte e vá para o joelho, vá para o quebrantamento e diga: Deus, Deus, tem misericórdia de mim. Renove em mim um espírito abalável, me dá a tua graça, me dá o teu perdão. Eu quero te servir, Senhor. E você vai ver como esse amor de Deus vai voltar a brotar em sua vida. Porque quantos aqui não leem mais devocionalmente a sua Bíblia? Quantos aqui não sentam-se debaixo de alguma árvore que tem perto da sua casa, ou dentro do seu quarto, na varanda da sua casa ou do seu apartamento, não abrem a Bíblia e dizem: Deus, eu preciso tanto de uma palavra tua, fala comigo, Senhor. Ah, Senhor, o meu coração está tão seco, eu tenho estado tão angustiado, tão triste, com tanta ansiedade. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração, fala ao meu espírito. Meus queridos, Deus é grande, mas Deus é simples demais. Deus não é complicado. Complicados são entidades, com as exigências delas, são ídolos. São deuses que não são deuses, que fazem exigências absurdas. Deus é simples. E nessa manhã Ele está nos dizendo exatamente isso. Venha a mim se você está cansado, sobrecarregado, e eu vou aliviá-lo. Isaías 30, versículo 15 diz assim: em sossegardes e em converterdes está a vossa salvação. Irmãos, se nós caminharmos pela nossa espiritualidade, pelo nosso jeito, nós vamos voltar para a Síria leprosos. Nós vamos voltar para as nossas casas com as nossas dores. E nós vamos continuar com as nossas vidas leprosas. E vamos voltar para casa zangados com Deus, com o profeta também. E voltaremos leprosos. Porque aquilo que Deus tem pedido a nós, nós não queremos fazer. Afinal, os rios de Abana
Os rios Abana e Farfar são muito mais limpos e bonitos do que o Rio Jordão. E a gente fica falando, por que eu vou ficar obedecendo a esse profetinha que fala aqui do púlpito? Simplesmente porque Deus é simples. E é esta mensagem de Deus para o seu coração nessa manhã. A mensagem é, Deus é grande, quer ser grande na sua vida. Deus é poderoso, quer ser poderoso na sua experiência. Mas obedeça-o, tenha prazer nele. Volte a abrir a sua Bíblia. Volte a ter tempo para orar. Volte a ter tempo para ouvir o Espírito de Deus. E Deus vai agir no seu coração e modificar a sua vida. Baixe sua cabeça. Ó querido Deus, como nós nos complicamos. Nós vamos vendo e vamos ficando sofisticados. Vamos inventando tanta novidade, vamos ouvindo e lendo que alguém foi abençoado porque fez isso, fez aquilo. E nós acabamos fazendo tantas coisas, menos abrindo o nosso coração para Ti, menos tendo comunhão contigo, menos tendo tempo para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, através de momentos de oração. Tem misericórdia de nós, Senhor, que complicamos a vida espiritual. E ajuda-nos a descobrirmos, redescobrirmos a simplicidade e o poder do Evangelho. Se há algum crente aqui, cuja vida está insatisfatória, que nessa manhã ele se quebrante, se volte para o Senhor e busque no Senhor a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, porque é simples demais, mas é a manifestação da Tua graça para as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém.